Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja está celebrando hoje o dia de Santa Isabel da Hungria. Eu tive a alegria sempre que chega o dia 17 de novembro, eu gosto de dizer que foi lá onde eu celebrei minha primeira missa. E foi no dia dela, dia de Santa Isabel da Hungria, que pedindo a ela, a intercessão dela, eu recebi do bispo a liberação para que eu retornasse de Roma para o Brasil. Eu comecei a pedir a ela alguns meses antes e a resposta veio no dia dela. Então, tenho um carinho por ela e acredito, como ela é santa, ela tem um carinho por mim. Muito bem, meus santos. Quem foi Santa Isabel da Hungria? Filha dos reis da Hungria, foi dada em casamento ao futuro rei da Turíngia, ainda menina, ainda com seus 7 a 8 anos. Foi levada para a Turíngia para ali se preparar e futuramente se casar. Então vocês podem imaginar que já foi uma experiência profunda de desapego, que imagina uma criança com 7 a 8 anos de idade, que é retirada da sua família, ali onde ela era querida, bem tratada, cuidada, e levada para uma outra nação, onde futuramente ela iria se casar. Mas desapegou-se da sua família e, obedecendo à vontade dos seus pais, foi. Mas sempre foi uma menina muito piedosa, de muita oração. E desde pequena cresceu, desde os seus 8 anos, ia crescendo em idade, sabedoria e graça. Foi crescendo cada vez mais no amor a Cristo e no amor aos pobres. Não poucas vezes foi vista em adoração na capela do palácio onde ela estava. Aos 14 anos se casou com o futuro rei Luís. Ele não tinha idade ainda para assumir o trono. O seu pai, o pai do rei Luís, tinha falecido. A mãe assumiu o trono, enquanto o filho teria idade suficiente para assumir o trono. E era um bom rapaz, um bom homem, que amava Isabel, que dela cuidou muito bem. Só que a família não. A família não gostava, a família do rei não gostava de Isabel, porque ela era muito santinha. Ela era muito piedosa. Isso é um exagero. E ela colocava os bens, segundo eles, ela colocava os bens do palácio em risco, porque ela fazia muita caridade. Ela pegava os bens dela, uma vez casada com seu marido, ela tinha a parte reservada a ela, com certeza uma parte muito grande, porque ela era filha de reis. O seu marido era duque, mas queria subir ao trono, era o duque herdeiro. Então eles tinham muitos bens, e ela colocava a serviço dos pobres. Meus irmãos, nos santos, Deus, por misericórdia, Ele faz resplandecer uma virtude. Por exemplo, em São Francisco, a pobreza. Em São Luís Gonzaga, a pureza, a castidade. Em Santa Bernadette, a humildade. E sei lá, nós poderíamos pegar alguns santos. Em São Pedro de Alcântara, a penitência. Nós veremos em cada santo que uma virtude. Em Santa Teresinha, o esquecimento de si, o escondimento, ou uma outra virtude que nela resplandeceu com maior clareza. Mas isso não significa que nos santos aquela virtude seja uma torre no descampado, uma torre
no deserto, isto é a única virtude, isto é, São Francisco é o santo da pobreza. Não, as virtudes, elas são irmãs e elas crescem juntas. Então nós iremos encontrar uma virtude que Deus, na sua divina providência, quis que resplandecesse, mas que não é a única virtude. Pois bem, se isso foi verdade na vida desses santos, não foi menos verdade na vida de Santa Isabel da Hungria. Por quê? Porque nela muitas virtudes resplandeceram, mas duas, de uma maneira particular: a virtude da generosidade, da caridade, do desapego dos bens terrenos, de uma maneira heróica, e de uma conformação à vontade de Deus a toda prova. Isto é, vamos guardar essas duas virtudes: uma conformação à vontade de Deus e um desapego heróico dos bens desta terra. Pois bem, então vamos, a partir dessas duas virtudes, olhar para a sua vida. Ela então casada, com seus 14 anos, a família dela não gostava, e nas redondezas do reino, uma grande fome apareceu, uma fome assolou aquela região. E ela fazia o quê? Ela colocou a comida, porque o palácio deles era no alto de uma colina, e eles tinham uma grande reserva de comida que daria segurança a eles. E o que foi que ela fez? Ela fazia com que os pobres subissem ao palácio e ela mesma lhes dava de comer. E é claro, num período de fome, ela estava colocando em risco não ter para ela, consequentemente para o seu marido. Mas, meus irmãos, só existe verdadeira caridade, isso que nós precisamos compreender. Só existe verdadeira caridade quando existe um sacrifício. Se não houver um mínimo sacrifício, não é caridade. Estes deram do que lhes sobrava, ela deu tudo o que tinha para viver. Lembra do evangelho de domingo agora? A oferta da viúva? Isto é, por que é que Jesus olhou e disse que ela deu muito mais do que todos os outros? Porque ela deu com sacrifício. É claro, ela deu heroicamente, ela deu tudo o que tinha para viver. Aqueles outros que faziam grandes ofertas, eram grandes, mas para eles não eram nada. Não era um sacrifício fazer aquelas ofertas. Pois bem, então Santa Isabel, ela com sacrifício, com grande generosidade, com generosidade heróica, ela dava de comer àquelas multidões que estavam morrendo de fome. Ela descia da montanha, lembra que o palácio dela era no alto da montanha, ela descia da montanha para dar de comer àqueles que não conseguiam subir. Por quê? Porque estavam doentes. E isso ela fez, ela com o dinheiro do seu ducado, o dinheiro que ela recebeu dos seus pais, ela construiu 3 hospitais, um para os homens, um para as crianças e um para as necessidades mais emergenciais. 3 hospitais ao pé da montanha, em cuja montanha o seu palácio estava construído. Então ela foi generosa, e aí, meus irmãos, vocês podem imaginar que os familiares estavam revoltados, principalmente os 2 irmãos do seu marido, que diziam: ela está acabando com o dinheiro do nosso reino, ela vai nos tornar pobres também, ela ama tanto a pobreza que vai nos deixar pobres e miseráveis. E isso fez com que uma profunda antipatia brotasse no coração da família. Pois bem, o seu esposo, um bom esposo, lembre-se, era um bom esposo. Há um fato aqui também muito conhecido, que ela encontrou um senhor acabado, doente, cheio de feridas no corpo, e ela sentiu uma emoção interior.
ela percebeu que era a vontade de Deus que ela pegasse, que ela não apenas cuidasse daquele senhor, desse a ele de comer, mas que ela o levasse para o seu palácio e cuidasse dele na sua cama. Vocês podem imaginar, meus santos, os familiares já estavam com ela por aqui. Ela pega um quase leproso, doente, fedido, sujo, e coloca no próprio quarto, na cama em que o futuro rei iria se deitar. Então ela quer matar o rei. Ela quer que o rei também adoeça. Interessante que ela era uma pessoa de tão alta virtude que ninguém se atreveu a pensar mais do que isso. Isto é, ela quer matar o rei. Isto é, ninguém pensou que ela teria algo de indecoroso com aquele homem. Não, isso nem sequer passou pela cabeça deles. Mas ela deve querer matar o rei. Só pode ser. E ela, quando soube disso, foi contar então para o seu marido. E como ela sabia que o seu marido era uma alma irmã, como ela sabia que o seu marido tinha um coração semelhante ao seu, ela contou com toda alegria. Ela disse que encontrou um pobre doente, e Deus pediu no coração dela que ela o levasse para o palácio e que dele cuidasse como um rei, e que ele viesse ver. Venha ver, vai lá, vai dar uma olhada. E ele foi. Quer dizer, esse rei, seu futuro esposo, era um homem, o seu esposo, futuro rei, era um homem bom. Ela não precisou esconder. Ele foi, e lá chegando, quando ele entrou no quarto e contemplou aquele homem, ele viu que era Cristo glorioso. Quando ele entrou no quarto e contemplou aquele homem, ele viu que era Cristo glorioso. E diz que esta visão durou o tempo suficiente para que ele e ela vissem que estavam no caminho certo. Estavam fazendo a coisa certa. Isto é, que aquela generosidade heróica era querida por Deus. Que Deus queria que eles testemunhassem na própria vida este desapego total de si mesmos e até mesmo dos seus bens. Pois bem, isso aqui foi um evento, mas que existem vários outros na história de Santa Isabel. Ela estava com 20 anos, com 19 anos, e o seu marido saiu em cruzada. Ela teve 3 filhos. E o seu marido saiu em cruzada para libertar Jerusalém dos pagãos. Mas seu marido sequer chegou a chegar a Jerusalém e ele morreu. E a partir daqui, meus irmãos, uma cascata de sofrimento começa a acontecer. Isso mesmo, uma cascata, né? Um sofrimento atrás do outro começa a acontecer na vida de Santa Isabel. Ela perde o seu marido com 20 anos. A viagem foi longa. Quando ela tinha então, ele saiu, ela tinha 19, mas ele morreu, ela tinha 20. Com 20 anos, ela era viúva, com 3 filhos, numa família que a odiava. Ela perde o amor da sua vida, aqui nesta terra, com a família que não iria protegê-la. E não fizeram o contrário. Os seus cunhados a expulsaram de casa, do palácio. Imagine, num frio terrível, ela foi posta para fora, sem dinheiro, sem comida, sem uma comitiva que a acompanhasse, e ainda com um mandato de que ninguém nas redondezas a acolhesse. Ela com 3 filhos. Então aqui vocês podem imaginar o sofrimento terrível desta mulher. E saiu, e conhecida na redondeza pela sua caridade, pela sua bondade, mas existia a ameaça de que eles seriam castigados se dessem acolhida a ela. Mas o dono de uns porcos não conseguiu não fazer nada. Disse: olha, a senhora pode ficar ali onde os porcos dormem. Talvez com o calor dos corpos dos animais,
aqueça seus filhos, se cobrir com alguma palha, com o que der. E ela passou aquela noite, a rainha, com seus 3 filhos. Aqui, meus santos, eu estou falando de século XIII. Então não é uma realidade tão longínqua, é uma realidade historicamente próxima. Quer dizer, existem os relatos que isso atestam. E ela passou a sua primeira noite entre os porcos com os seus filhos. Na manhã seguinte, ela foi ao convento dos franciscanos, dos frades menores, para pedir ajuda, para pedir comida, para pedir roupa, para pedir acolhida? Não. Para pedir que eles rezassem um Te Deum em ação de graças a Deus por ela participar dos sofrimentos de Cristo. É do queixo cair, né, meus santos? A gente se espanta, eu não sei vocês, eu me espanto quando eu vejo nesses santos a compreensão do mistério de Cristo, a compreensão do mistério do sofrimento. Isso é participar, se configurar a Cristo de tal maneira, querer estar unido a Cristo de tal maneira, de querer participar dos sofrimentos de Cristo. Porque se eu quero me configurar a Cristo, se eu quero com Ele fazer comunhão, eu preciso comungar também dos seus sofrimentos. Compreende, meus santos, a responsabilidade que é entrar na fila da comunhão, para receber Jesus na Eucaristia, para fazer comunhão com Jesus. E quando a dor, o sofrimento, a humilhação se apresentam na nossa vida, a gente se revolta, se rebela, se debate. Por quê? Porque não quer sofrer. Mas meu santo, minha santa, você não está recebendo Jesus na Eucaristia? Você não quer fazer comunhão com Cristo? Pois bem, quem não comungar da sua cruz, não comungará da sua glória. Quem com Ele não morrer, com Ele não vai ressuscitar. Então precisamos pedir a nosso Senhor que Ele ponha no nosso coração não apenas docilidade à sua vontade, mas alegria. Que nós não apenas aceitemos a vontade de Deus, mas que nós amemos a vontade de Deus. Mas é claro, meus santos, se nós não rezarmos e não rezarmos muito, como nos ensina o Evangelho de hoje, nós não iremos alcançar. Por quê? Que nós precisamos rezar muito, não para convencer a Deus de que Ele precisa nos dar esta graça, mas que nós precisamos nos convencer a nós mesmos de que precisamos receber. Pois bem, ela pediu então que este Te Deum fosse rezado. Quando os companheiros do seu marido, que foram com ele para Jerusalém na cruzada, voltaram com o corpo, repreenderam a família que tinham feito aquilo com os filhos do futuro rei e com a sua esposa, por ele tão amada. Eles contemplaram, esses companheiros do seu marido contemplaram durante a ida da cruzada. Eles chegaram diante de uma alta montanha e o rei disse: está vendo esta montanha? Se ela fosse toda de ouro, eu não a trocaria pela minha esposa. Eles ouviram isso do rei. Agora, com o corpo do rei, voltando para casa, encontram a rainha despojada e despojada dos seus bens e da sua dignidade, numa pocilga entre os porcos com os futuros herdeiros. Por quê? Porque os cunhados, os tios, não queriam que os filhos fossem os herdeiros devidos. Ela retorna ao palácio, a ela é dada uma casinha, que ela mesma pede, uma casinha ao lado do convento dos franciscanos, onde ela vai viver. Sim, tinha esquecido, a ela foi concedido um casamento, dela se casar com Frederico II, o mais poderoso soberano, o imperador. E ela recusou, porque ela tinha um objetivo maior agora, ser totalmente de Cristo. Porque a fama dessa mulher correu a Europa inteira.
as suas virtudes, a sua santidade, a sua dignidade. Então até o imperador, que não era casado, quis com ela se casar, e ela se tornaria imperatriz. Ela disse que não, que ela tinha um outro a quem agora ela iria se entregar totalmente. Viveu mais 4 anos, porque com as muitas penitências, com o sofrimento a que ela foi subjugada, quando ela foi despejada do palácio, que durou mais ou menos 1 ano, mais 1 ano de muito sofrimento, ela morreu com 24 anos. Morreu jovem. Ela morreu com a idade de Santa Teresinha. Jovem, 24 anos e 3 filhos. No dia da sua morte, antes da sua morte, aqui vou contar apenas um milagre, mas existem dezenas de milagres atribuídos a ela, ainda em vida. Diz que uma mãe deixou a porta da sua casinha, lembra da casinha que ela construiu ao lado do convento dos franciscanos? Que ela entrou na ordem terceira dos franciscanos. Ela estava lá na sua casa e deixaram uma criança muda, surda, toda suja, por volta dos seus 9 a 10 anos, que não andava, ele rastejava como um animal. E ela, quando abriu a porta, encontrou aquela criança e dizem os agiógrafos, aqueles que escreveram sobre a sua vida, que ela achou que poderia ser uma possessão, porque ela falava com a criança, e a criança não respondia, era surda, muda, mas devido ao estado em que ela se encontrava, e por ela se arrastar no chão, ela pensou que assim fosse. Então ela disse: em nome de Jesus, eu digo, responde-me, ou tu, ou quem em ti estiver, como é o teu nome, quem tu és? E a criança ficou de pé e contou para ela toda a sua história. Aquela criança que não andava, que não falava e não ouvia. Então isso fez com que a sua fama ainda crescesse ainda mais. No dia da sua morte, ela se apresentou a um homem que agonizava para conceder-lhe a graça de morrer em paz no dia da sua morte. E o homem olhou para ela, que já a conhecia, e disse: mas por que a senhora está tão formosamente vestida? Ela disse: é que hoje eu vou para a glória, eu acabo de morrer para a terra. Ela estava tão belamente vestida porque ela entraria na alegria final da sua vida. Meus irmãos, celebramos hoje então esta santa que amou a Deus com tanta generosidade, que preferiu Deus a todas as coisas. Peçamos a ela que interceda por nós, para que prefiramos também nosso Senhor a todas as coisas. Peçamos a ela que interceda por nós, para que sejamos também nós desapegados de tudo por amor a Deus, que nos conformemos em tudo à vontade de Deus e que tenhamos uma docilidade à vontade de Deus tão grande, de modo que brote até mesmo a alegria para as vontades mais dolorosas de Deus para a nossa vida. Que esta santa, juntamente com os santos de Deus que viveram isso em suas vidas, intercedam por nós, para que um dia sejamos santos também nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.